Vamos lá, o que nós temos mais de eleição americana aí, molecada? A disputa pela Casa Branca continua aberta. Diferentemente do que mostraram os institutos de pesquisa, não houve aquela onda azul nos Estados Unidos. 7 estados americanos ainda contam os votos, principalmente aqueles enviados pelos Correios. Faltam estados decisivos, como Pensilvânia, Michigan, Geórgia e Carolina do Norte. Caso não haja nenhuma reviravolta, o democrata Joe Biden deve ser eleito o presidente americano, isso com uma margem muito pequena. De acordo com o site do jornal The New York Times, Biden tem agora 237 delegados, incluindo já nessa conta os 10 de Wisconsin, estado que ele conseguiu virar só hoje de manhã. Trump tem 214. Para ser eleito, são necessários 270 delegados. O New York Times já pintou de azul o mapa de Wisconsin, esses 10 delegados, com 98% dos votos apurados. Biden tem 49,4% dos votos em números absolutos e Trump 48,8%. Tem a situação ainda indefinida, mas com Biden na liderança, os estados de Nevada, Arizona e Michigan. Se o democrata levar em todos, acaba somando 270. Essa é exatamente a marca necessária para garantir a vitória. Trump lidera na Pensilvânia, na Carolina do Norte, na Geórgia e no Alasca. Muito bem, o Trump está ameaçando. Fez ameaça na madrugada, aliás, se declarou vitorioso. É uma coisa, é muito impressionante. Vai lá. Fez exatamente aquilo, Reinaldo, que todo mundo imaginou que ele fosse fazer. Mesmo sem o resultado final, o presidente se autodeclarou vencedor das eleições americanas. Negado, né, Bob? Lembra? Ontem a gente falou disso. Fazer, exato. Aí depois falou, não vou fazer. E fez. E fez. Criança birrenta. E um discurso hoje de madrugada, Trump também disse que vai judicializar a questão, Reinaldo. Aspas para ele. Eles, os democratas, sabiam que não poderiam vencer e disseram, vamos à Suprema Corte. Isso, o voto pelos Correios, é uma enorme fraude, é uma vergonha para o nosso país. Francamente, nós ganhamos essa eleição. Nós vamos à Suprema Corte. Queremos que todos os votos parem. Não queremos que os votos sejam encontrados até às 4 da manhã. É um momento triste para a América. É um momento tristíssimo para a América ter alguém como Trump na presidência dos Estados Unidos. Olha o tamanho da responsabilidade desse cara, né? Como apontou o Ivan Levitsky ontem, né, e um dos autores do Como as Democracias Morrem, junto com Daniel Ziblatt, existe os políticos, o sistema americano, além dessas regras um tanto confusas, atrapalhadas, mas você tem o compromisso essencial dos políticos americanos com a institucionalidade, que aqui não tem, com ele não tem. Então o que a gente sempre viu nos Estados Unidos foi isso, o cara disputa, a disputa é dura, mas depois vai, parabeniza o vencedor, aceita a regra do jogo. Ele não. Ele não é um político, ele é um bucaneiro. Entende? Bucaneiro é uma espécie de um pirata do Caribe, assim, sabe? Um assaltante da ordem. Você que gosta tanto do futebol americano, Reinaldo, tem o time lá de Tampa, o Tampa Bay Buccaneers. Que são os piratas, é o navio pirata, o estádio deles. Exatamente. Oi? É um navio pirata, no desenho de um navio pirata. É o navio pirata, exatamente, né? Que é o bucaneiro. Então é isso, ele não é um político, ele não tem nenhum compromisso com a institucionalidade, ele quer que se dane. Ele poderia levar a democracia americana à crise, ele não está nem aí. Agora, fala para aquela gente que tem medo do mundo, né? Ah, estão roubando a América, os Estados Unidos, não sei o quê. E aí, consegue. Agora, ele consegue aquela coisa vermelha que o mapa mostra, significa um arrastão? Não, quando você olha ali, às vezes diferença de 2%, 3%. São raros os estados em que há uma diferença grande a favor. E onde o mundo moderno chega efetivamente, nos Estados Unidos, o que se tem é repúdio a esse tipo de coisa. Não se trata, está desqualificando o voto dos outros? Não estou desqualificando o voto de ninguém, voto é voto. Agora, existe efetivamente um conteúdo atrasado
e um conteúdo contemporâneo. Nem vou falar moderno, progressista. Um conteúdo contemporâneo nas demandas. O conteúdo daquilo que ele fala é atraso para os próprios Estados Unidos. E que prejudica também os parceiros dos Estados Unidos. Aliás, nós vemos aqui o governo Bolsonaro de joelhos para os Estados Unidos, fica parecendo que o Brasil obteve até agora alguma vantagem nessa relação. Nenhuma! Até agora só se ajoelhou. E levou joelhada no queixo ainda. O que o Biden falou? A campanha de Joe Biden chamou a declaração de Trump sobre parar a contagem de votos e evitar fraude de ultrajante, sem precedentes e também incorreta. Em discurso hoje de madrugada, Biden disse que estava tranquilo, que sabia que a contagem ia demorar e que a eleição não acaba até que todos os votos sejam contados. Agora há pouco, ele fez um pronunciamento no estado de Delaware, o domicílio eleitoral dele, e o ex-vice-presidente falou que está claro que ele vai chegar a 270 votos e vencer a disputa à Casa Branca. O Augusto cortou um trechinho aqui dessa declaração, se você quiser ouvir. Vamos lá. My fellow Americans yesterday once again proved that democracy is the heartbeat of this nation. Just as it has been the heartbeat of this nation for 2 centuries. And even in the face of a pandemic, more Americans voted this election than ever before in American history. Over 150 million people cast their votes. I think that's just extraordinary. Muito bem. Olha, está aí exaltando o fato de que tem uma votação recorde até então, né? O que se tinha nos Estados Unidos, e que ele tem a confiança de que venceu a eleição. Basicamente, Reinaldo, ele falou que tá claro que ele vai chegar a 270 votos, mas que ele não estava discursando para declarar que venceu, não. Mas para ressaltar que quando a apuração terminar, quando sair o resultado, ele acredita que vai sair vitorioso. E acho que sim, tudo indica que sim. Câmara e Senado, as pesquisas erraram também. Junta já Câmara e Senado, Bob. Erraram também, Reinaldo. Câmara dos Representantes deve continuar com a maioria democrata, mas por uma margem bem menor do que se imaginava. Até agora, segundo o New York Times, são 204 cadeiras azuis, democratas, contra 188 vermelhas, republicanas. No Senado, a casa pode ficar dividida, Reinaldo. Segundo o New York Times também, os democratas têm neste momento 47 cadeiras e os republicanos 48, lembrando que são 100 senadores lá nos Estados Unidos. Exatamente, tudo indica, e pode acontecer porque o vice-presidente é que preside o Senado e muitas vezes quando tem empate é o vice que então desempata. Muito provavelmente caminha para ter o voto de desempate do vice. Os democratas mantêm a maioria na Câmara, mas também menos folgada do que parecia. Eu vou dar uma pulada, porque tem coisas depois. Vamos ali para o Bolsonaro resolveu se manifestar. Vamos lá. Sim, o presidente do Brasil voltou a comentar as eleições americanas, voltou também a declarar torcida pelo republicano Donald Trump. Falando a apoiadores em Brasília, ele disse o seguinte: tem uma boa política com Trump, espero que ele seja reeleito. O Brasil vai continuar sendo o Brasil, sem interferir em nada, até porque quem somos nós para interferir? Bom, isso é verdade. E esse bom relacionamento, coisa que não havia em governos anteriores. Tirando Temer, em governos anteriores não havia esse bom relacionamento. E tem gente incomodada com isso. Acham que eu deveria ser inimigo dos Estados Unidos ou criticar o governo americano e elogiar a Venezuela, Cuba e outros países que não tem nada de exemplo para nós aqui. Olha que vulgaridade. Quem que acha isso? Quem que acha isso? Quem que acha? Eu acho que o senhor é um sabujo dos Estados Unidos, vergonhoso, não ganhou nada com isso até agora. A sobretaxa do alumínio, por exemplo, continua em vigor. O senhor só ganhou joelhada no queixo, suspendeu visto para americano, não conseguiu a contrapartida para brasileiro, enfim. É um sabujo, não conseguiu nada com isso, entrou de graça na guerra com a China, sendo que a China é o principal parceiro comercial, e eu não acho que o senhor tem de puxar o saco do Nicolás Maduro. Ou de Cuba, ou de quem quer que seja. Não. Entende? Não acho que deve permitir que o secretário de Estado venha para Roraima dos Estados Unidos, como fez o Pompeu, aqui como se fosse dono do Brasil. Aliás, os militares brasileiros deveriam ter um pouco de honrar as suas tradições e se manifestar contra esse tipo de coisa.
Cadê a tradição militar brasileira da independência e da intocabilidade do solo brasileiro? E não acho que o senhor tenha de ser servil ou tenha de ser amiguinho do Nicolás Maduro ou do governo cubano. Simplificação grosseira, grotesca, ridícula, infantil, babaca. Eduardo Bolsonaro, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, está pondo em dúvida o resultado da eleição do Wisconsin. Ele sabe tudo de lá. Isso quando está mais ou menos caracterizada a vitória do Biden. O que o Bolsonaro e o Biden... O que tem mais aí de Bolsonaro e Biden ainda? Vários bolsonaristas, bolsonaristas. Reinaldo. Isso, passaram as últimas horas espalhando fake news nas redes sociais contra o democrata Joe Biden. Muitos deles são investigados em inquéritos no Supremo. É o caso do blogueiro Alan dos Santos, que publicou um vídeo insinuando que Biden é pedófilo. Outro bolsonarista, Roberto Jefferson, presidente do PTB, colocou o Biden como cristofóbico. Deputada federal Carla Zambelli escreveu que o esquerdista Biden falou em intervir na Amazônia brasileira. Vocês têm noção do lixo moral que é essa gente? Com o apoio do presidente? Né? Mas os Estados Unidos têm um lado... Aconteceu uma coisa interessante. Sim. Estados Unidos terão, a partir de janeiro, a primeira senadora transgênero da história, aos 30 anos. A democrata Sarah McBride foi eleita por Delaware, estado do Joe Biden, inclusive. Em 2012, ela se tornou a primeira estagiária trans da Casa Branca na gestão Barack Obama. De acordo com o New York Times, os democratas mantiveram a maioria na Câmara. Já a disputa no Senado continua acirrada, são 47 democratas e 48 republicanos. Mas tem o outro lado, Bob Furuia. Tem também a besta do apocalipse, vai. Tem o Congresso dos Estados Unidos, terá um representante daquele grupo, Reinaldo, o QAnon. A republicana Marjorie Taylor Greene, que foi eleita à Câmara dos Representantes pelo estado da Geórgia com cerca de 75% dos votos. Em um vídeo no YouTube, Reinaldo, a empresária já chegou a saudar o líder secreto deles, e disse que ele era um grande patriota. Lembrando que o QAnon defende várias teorias da conspiração. A principal delas diz que o mundo é controlado por pedófilos e satanistas. Exatamente. E pedófilo satanista tem todo mundo. Tem o Jorge Soros, claro. Sempre. Esse é o número 1. O Obama, as personagens de Hollywood, todo mundo que interfere naquela vida adorável que tem essa gente ali, aquela coisa, aquela vida animada que eles têm ali no interiorzão dos Estados Unidos. Assim, atenção. Antes da eleição terminar, no meio dessa confusão, o governo Trump rompeu o Acordo de Paris. Sim. Saiu. Os Estados Unidos saíram do Acordo de Paris. Né? Certamente o Biden vai voltar ganhando. Mas veja, não espera nem a conclusão da eleição. Né? Isso é de uma delinquência sem tamanho. Né? E... rapidamente voltando para encerrar, a Alemanha diz que está preocupada com o resultado dos Estados Unidos. Aí é uma das retrancas que a gente pulou, mas que eu acho importante, o item 7. Vamos lá. Está preocupada. Declaração da ministra da Defesa do país, Annegret Kramp-Karrenbauer, quase. Ela classificou o cenário eleitoral americano como muito explosivo e disse temer uma crise constitucional no país. Não acho que possa ter crise nesse sentido. Agora, os Estados Unidos seguem divididos e espero, para encerrar o bloco, né? Como encerrei minha coluna hoje de manhã na Band News FM, espero, e é necessário, que vença alguém que saiba unir até o limite possível, mas que faça esse esforço para unir os americanos. Porque o Trump, se vencer, não fará isso. Ao contrário, acirrará as divisões. E deu uma demonstração nesta madrugada de que assim será. Ou como pode um candidato que ainda não é vitorioso e que muito provavelmente será derrotado, declarar sua vitória, dizer que o outro, que a eleição está sendo fraudada e anunciar que vai à Suprema Corte, como se a Suprema Corte devesse então ter um comportamento também partidário.
As pessoas podem ter as posições as mais duras, defendendo determinadas ideias, enfim, não serei eu aqui que vai dizer, não, olha, não, eu sou muito claro nas coisas, muitas vezes radical em determinadas posições, e eu não tenho nada contra radicalismo a rigor, quer dizer, a ideia que tem raiz, né? Agora, existe aqueles que estão no terreno da civilidade e existe aqueles que apelam à barbárie. E é preciso ter muito clareza, né, sobre quem faz o quê. É isso aí.